Olá, buscadores da verdade. Aqui é o professor Eduardo Gimenez. Hoje vou falar sobre a história dos cronogramas históricos. E, em particular, sobre este aqui, conhecido como o gráfico sincronológico da história de Adams, embora às vezes também seja chamado de tabela de tempo da história do mundo. A razão pela qual quero falar sobre este gráfico em especial no dia de hoje é que ele foi feito há mais de 150 anos. E seria algo muito próximo do mesmo tipo de trabalho que eu tenho procurado reproduzir hoje. Ou seja, alguém que compartilhava do mesmo interesse que eu tenho de entender o fim por meio do começo. Registrar eventos importantes da história da humanidade desde o seu provável início é um desafio que pode beneficiar a todos nós hoje e os que virão depois de nós também, para, quem sabe, entendermos com mais precisão o mundo onde vivemos e chegarmos mais próximos de respostas sólidas para as perguntas que cercam a existência da humanidade. Bem, como vocês que acompanham meu canal já sabem muito bem, eu sou o que pode se chamar de cronologista histórico bíblico e tenta cobrir toda a história do mundo numa única timeline, que agora segue o padrão do calendário enoquiano. Uma das razões pelas quais comecei esse projeto há 25 anos atrás foi que, pessoalmente, eu gosto muito desse tipo de matemática que envolve escrituras de relevância em geral, as quais relatam algo sobre a história. Isso nos dá uma visão geral do terreno e permite-nos ver como vários eventos se relacionam entre si, tanto cronológica quanto geograficamente. Outro ponto que me faz crer na importância da utilidade desse projeto é que eu também acho os cronogramas produzidos com gráficos, planilhas, mapas, etc. muito bonitos, especialmente os mais antigos, antes até mesmo da era digital. Portanto, eu construí uma linha do tempo que até então eu não tinha a menor ideia do tamanho da proporção que ela poderia tomar. Se este vídeo performar bem, provavelmente eu entenderei que estou no caminho certo e farei muito mais vídeos falando sobre esse assunto, de forma que possamos nos aprofundar nessa toca de coelho. Bem, de todos os cronogramas antigos que eu poderia usar, este de hoje é o que você provavelmente encontrará à venda em sites, e quero te explicar que mapa é este. E como eu o encaixo na minha nova timeline da matemática bíblica aplicada. Uma das primeiras pessoas a tentar capturar toda a história do mundo em uma única página foi um inglês chamado Joseph Priestley, que publicou este novo mapa da história em 1769. Ele era um grande amigo de Benjamin Franklin e, inclusive, dedicou este mapa a ele. Como você pode ver, o eixo horizontal representa o fluxo do tempo, com cada linha representando 100 anos. Verticalmente, o mapa é organizado por continentes, com as Américas no topo, seguidas por África, Ásia e Europa. No entanto, note que a seção sobre as Américas é limitada aos tempos pós-coloniais, e a África é limitada ao norte da África. Na parte inferior, há uma lista de quem o autor considerava os governantes mais importantes de cada período. Começa com os reis bíblicos Saul, Davi e Salomão, e termina com os reis da Inglaterra e da Grã-Bretanha. Obviamente, esta é uma forma muito inglesa do século XVIII de olhar para a história. Você começa com a Bíblia e termina com os europeus governando a maior parte do mundo. Algumas décadas depois, em 1804, um alemão chamado Friedrich Strauss publicou sua própria versão da história mundial. Aqui está a versão em inglês intitulada História Universal Ilustrada e subtitulada O Fluxo do Tempo Tornado Visível. Este é orientado de forma diferente, de modo que o tempo flui do topo da página para baixo. A mudança mais importante é que cada civilização é representada como um rio ou fluxo que cresce, diminui e às vezes se funde com outros. Por exemplo, perto do início, existem muitas civilizações antigas que acabam se tornando parte do Império Persa, que então flui para o Império de Alexandre, que depois se divide em muitos novos fluxos antes que, mais uma vez, todos voltem a ser um único rio, o Império Romano. Você pode até traçar a metade oriental do rio Romano até onde ele é engolido pelo rio Turco-Otomano,
que continua até o fundo, onde se torna a Turquia e a Grécia. Ao olhar para este mapa, você percebe claramente que ele foi a principal inspiração para o mapa de Adams. Adams basicamente virou este de lado, tornou-o muito mais longo e muito mais detalhado. O mapa de Sebastian Adams. Deixe-me contar alguns detalhes básicos sobre o mapa de Adams. Primeiro, quando digo Adams, refiro-me a Sebastian C. Adams. Isso é importante porque, infelizmente, até hoje, seu mapa é frequentemente creditado erroneamente a Edward Hull. Sebastian Adams nasceu em Ohio, mas acabou no Oregon, onde trabalhou como escrivão, ministro de igreja, professor, empresário e até senador estadual. Em 1871, quando estava na casa dos 40 anos, ele publicou a Gráfico Sincronológico da História, ou Mapa da História de Adams. A capa geralmente se parece com esta, embora originalmente tenha sido vendida como um pergaminho. Outra coisa que você precisa saber é que ele é realmente muito grande. Não acho que ninguém, antes ou depois de Adams, tenha tentado publicar um cronograma tão grande quanto este, apesar que agora tem eu. Ele tem cerca de 60 centímetros de altura e mais de 6 metros de comprimento. O mapa de Adams é baseado em uma interpretação literal do livro bíblico do Gênesis. Em outras palavras, baseia-se na ideia de que a humanidade começou com Adão e Eva há aproximadamente 6.000 anos. Especificamente, utiliza a cronologia desenvolvida pelo arcebispo anglicano James Ussher em 1654. Ussher calculou que a criação ocorreu em 4004 a.C., que é a data inicial usada neste mapa. Na realidade, para muitas pessoas, principalmente para o mundo do misticismo e esoterismo, o fato deste gráfico começar com Adão e Eva é suficiente para concluir que não é um gráfico a ser levado a sério. Bom, desde quando os místicos e esotéricos concordam com as escrituras? Agora, para os cristãos que acreditam nessa cronologia, como eu afirmo que vocês devem olhar para o mapa como uma tentativa honesta do estudo da história, tendo como base a escritura massorética. Por outro lado, como eu venho apresentando a vocês, saibam que muitas surpresas nos aguardam ao longo dessa jornada, porque iremos justamente confrontar toda essa matemática com as principais traduções das escrituras, os livros apócrifos, pseudoepígrafos, históricos antigos, científicos antigos, religiosos antigos e também com as linhas de estudo de outros cronologistas que, como eu, julgaram ter encontrado falhas no sistema cronológico, criando mais uma vertente de possibilidades, incluindo os tempos fantasma de Fomenko e os 606 anos subtraídos pelos judeus ou adicionados por Flávio Joséfo. O que torna essa nova timeline aqui do canal a obra que se tornará a mais completa de todas. Tudo isso por conta da unificação de todas as bases e linhas de entendimento sobre o assunto até os dias atuais. Você está preparado? Então, gira essa chave comigo e bora abrir a porta do conhecimento. Nesse gráfico, os primeiros 1656 anos são apenas uma genealogia dos descendentes de Adão que bate com a minha primeira timeline que eu sempre usei no canal. Ela deixa claro que Adão viveu para ver o nascimento de seu tataraneto Lameque, pai de Noé, algo que não fica óbvio na Bíblia sem fazer cálculos. Também mostra que Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. Será que temos outros livros que dizem exatamente quando? Bom, fica aí a dica. Continue seguindo o canal. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações das cenas dos próximos capítulos. Continuando. Por volta de 2300 a.C., o mapa realmente começa com a Torre de Babel. Inicialmente, temos 5 fluxos: Canaã, Egito, Babilônia, Grécia e China. O problema é que este mapa oferece uma visão muito limitada da história mundial.
foca quase inteiramente no Oriente Médio, Grécia, Roma e, mais tarde, na Europa. Isso é compreensível para a era vitoriana, mas hoje, no século XXI, sabemos muito mais. O mapa ignora, por exemplo, a civilização de Norte Chico na América do Sul e a cultura Poverty Point na América do Norte, a cultura Kerma na Núbia, África, a civilização do Vale do Indo, uma das mais avançadas da Idade do Bronze, os Olmecas, Maias, o Império de Akshum na Etiópia ou os impérios Maurya e Gupta na Índia. Buda nem sequer aparece. A Índia só surge por volta do ano 1500 com o Império Mogol. Agora se liga nesse disparate. Racismo institucionalizado. Este mapa é inegavelmente racista. No século XIX, os europeus dividiam o mundo em categorias. As áreas civilizadas, amarelo no mapa vitoriano. As semi-civilizadas, Índia, China, Império Otomano. E as áreas de bárbaros ou selvagens, África, nativos americanos, aborígenes. Essa atitude é clara no mapa de Adams. A dinastia Tang da China é minúscula comparada ao Império Romano. Gengis Khan aparece como um governante insignificante. Mansa Musa, o homem mais rico de todos os tempos, está ausente. Além disso, há ilustrações baseadas em estereótipos extremos que perpetuam a visão de que os negros estariam mais próximos dos macacos do que os brancos, o que é um absurdo total. Simplesmente ridículo. Se Adam estivesse vivo hoje, certamente ele seria processado e talvez até levaria uma surra por tamanha babaquice registrada em seu gráfico. São os erros fictícios e cronológicos. Mesmo nas civilizações que ele mostra, há muitos erros. No Egito, o primeiro governante é listado como Misraim por volta de 2100 a.C., mas ele é um personagem mitológico. O verdadeiro primeiro governante foi Narmer, 1000 anos antes. O mapa coloca o faraó Quéops, que construiu a Grande Pirâmide em 2600 a.C., muito depois do que deveria. E Ramsés, o Grande, aparece bizarramente antes de Quéops. Está tudo bagunçado. Apesar desse grave erro, ele é um vislumbre fascinante de como a história era vista na era vitoriana. Fiquem ligados que o canal está ficando repleto de conteúdo interessante. Espero que tenham gostado desta análise e nos vemos na próxima. Isso se o apocalipse zumbi não rolar antes e termos nossos cérebros devorados por... o meu eles não irão querer. Está repleto de conspirações. Obrigado por assistir e nem me viu que meu nome é Tchau. Thank you.